Então, é importante ter essa clareza na hora de utilizar os bancos de dados, que, por exemplo, nessa empresa que eu trabalho atualmente, a gente foca muito, né, na Big Tech, foca muito em separar esses tipos de contextos. E em outras empresas, eu não me recordo muito de a gente ter esse tipo de tomada de decisão. Até porque era um outro contexto também, né? Mas esse tipo de decisão eram decisões muito mais voltadas ao time de analytics, que eles trabalhariam com esse tipo de esforço, com esse tipo de banco de dados. Então lá, né, na Big Tech que eu trabalho hoje, ele é muito mais focada em um trabalho em que todos os desenvolvedores precisam também saber em que momento utilizar. E chamamos uma aplicação de Data Intensive, ou intensivo em dados, se a gestão de dados é um dos principais desafios no seu desenvolvimento. Enquanto o sistema Computer Intensive, ou intensivo em computação, o desafio é paralelizar um cálculo muito grande em uma aplicação Data Intensive, ou intensiva em dados, geralmente nos preocupamos mais com aspectos como Storage and Processing Large Data Volumes, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, Manage Change to Data, gerenciar alterações nos dados, Ensuring Consistency in the face of the failure and the concurrency, garantir consistência diante de falhas e concorrência, assegurar que os serviços estejam altamente disponíveis. Esse ponto aqui é bem legal, porque todas as aplicações a gente precisa levar isso em consideração na hora que a gente está desenvolvendo. É uma aplicação que armazena e processa grandes volumes de dados, é uma aplicação que gerencia alterações nos dados, é uma aplicação que a gente precisa garantir a consistência diante de falhas e concorrência, é uma aplicação que assegura-se que os serviços estejam altamente disponíveis. Aqui são contextos que a gente precisa analisar antes da implementação. Muitas das vezes, e aqui a gente talvez esteja mais focado em desenvolvedores júniores, né? Então, o júnior, talvez ele não precise entender tudo isso aqui que eu estou falando agora, mas quando ele chegar aqui, que ele compreenda que é tão irrelevante as linguagens que ele está trabalhando, é tão irrelevante isso, né? É irrelevante para um tipo de contexto de empresa. Por exemplo, para a Big Tech. É irrelevante porque ela está mais preocupada na performance, no gerenciamento desses dados, garantir que diante de qualquer falha, a gente vai continuar persistindo, esse sistema vai continuar disponível. Então, isso é bem interessante, sabe? Então, o Júnior ele precisa não talvez ter essas ideias por agora, porque eu acho que para o Júnior isso não é relevante nesse momento, mas ter já a noção de como funciona o system design, né? O design system é outra coisa, tá? Então, beleza. Bom, blocos de construção padrão. Tais aplicações são tipicamente construídas a partir do Standard Building Blocks, ou blocos de construção padrão. Fornecem funcionalidades comumente necessárias. Por exemplo, muitas aplicações precisam de storage data, armazenar dados, para que outras aplicações possam recuperá-los posteriormente. Os bancos de dados MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados, né? Remember the result of an expensive operation. Lembrar os resultados de uma operação custosa para acelerar as leituras. Um grande ponto é que assim, o cache, gente, é um armazenamento em memória RAM. Memória RAM é caro, é muito caro. Então, a gente normalmente usa o cache para coisas que não são grandes, gigantescas e que a gente possa recuperar esse dado mais rápido, porque o acesso à memória RAM ele é muito mais rápido do que o acesso ao banco de dados, ao MySQL, por exemplo, que ele está no SSD, ele já está num outro tipo de memória. Então, é muito mais custoso, é muito mais caro, né, na verdade, a contratação ou as requisições ou as solicitações ao banco de dados de MySQL, ou Postgres ou qualquer banco de dados nesse sentido. Já o cache, quando é memória RAM, ele é muito mais barato. Então, muitas das vezes, a gente utiliza primeiro, verifica se tem no cache, depois ele vai para o banco de dados,
caso ele necessite. Então a gente cacheia muitas coisas também, porque você torna o seu sistema mais disponível nesse tipo de contexto, nesse tipo de cenário.